18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha lá, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Vamos juntos até as 7, hein? Começando mais uma edição do 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Oi. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, eu vim te contando com a sua participação, hein? Aqui no programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592 e participe do programa. Participa mesmo. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Vale também a sua sugestão de assunto. E ó, para você que nos acompanha agora ao vivo pelo YouTube, manda a sua mensagem de texto. Então anote aí, hein? 994887592. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Polícia desarticula centro de distribuição de drogas que funcionava numa concessionária de carros em Manaus. Preço de produtos subiram 0,56% em março. Alimentos e bebidas foram os que mais pesaram. Procon Amazonas alerta consumidores para as variações e preços dos chocolates nessa Páscoa. E você vai conferir também as opções de lazer para esse fim de semana. Legal, 6 e 2, esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira, 11 de abril de 2005, você vai conferir a partir de agora em mais uma edição do 18 horas, tudo isso para você aqui. O melhor mix do Brasil. 18 horas. E a gente começa daquele jeito, né, Karime? Dando um giro pela cidade nas principais vias de Manaus. Vamos falar com o repórter André Meirelles, que passa pra gente as informações da volta para casa hoje. 6 horas e 3 minutos, em plena sexta-feira. O trânsito deve estar carregado, não é, André? Lindo o trânsito. Boa noite. Trânsito. Muito boa noite, Karime e Carlão. Sexta-feira de muito trânsito pelas vias aqui de Manaus. Olha, Humberto Calderaro, próximo Tribunal Regional Eleitoral. Trânsito já tem retenção por causa de muitos veículos pela via e, claro, do semáforo. E seguindo no sentido Parque 10, trânsito moderado, mas com lentidão, já passando ali do DB da Paraíba até próximo do CSU do Parque 10. Avenida Maneca Marques, no sentido Bairro Centro, próximo ao CSU, trânsito moderado. Já na Avenida Efigênio Salles, no sentido centro-bairro, nesse trecho aí, o trânsito está carregado por lá, mas segue fluindo. E na rotatória do Eldorado, trânsito com retenção devido ao semáforo no local. Olha, também a gente tem aqui uma informação que está chegando pra gente de um acidente entre dois veículos, mas somente mesmo colisão entre dois veículos na Avenida Maneca Marques, então tá causando ali, né, tá comprometendo o trânsito no local. E a gente continua pelas vias de Manaus, daqui a pouco a gente traz mais informações. Obrigada, André Meirelles. Beleza, André Meirelles, 6 e 4. 18 horas. Olha aí, começando às 18 horas de hoje, chamando a atenção para um fato. Num período de 6 meses, o Amazonas saiu da maior seca registrada na história para a cheia dos rios. Pelo menos 23 municípios já estão em alerta por causa dessa cheia, Karime. Pois é, Carlão, mas não é motivo para alarme, tá? Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a inundação em grande parte do estado deve ficar dentro da normalidade, exceto na região sul, onde a Defesa Civil apontou as cidades de Guajará, Humaitá e Boca do Acre como as mais afetadas. Olha só, hoje o Rio Negro está em 26 metros e 53 centímetros no Porto de Manaus. No mesmo dia do ano passado, o rio estava em 24 metros e 20 centímetros. Está uns 2 centímetros mais cheio, o que não é muito. Ainda segundo a Defesa Civil, esse ano a cheia não deve superar o recorde de 2021, quando atingiu 30 metros e 2 centímetros. Bom, Carlão, o fato é que já temos aí cidades isoladas, como é o caso de Apuí, que está em situação de emergência e já enfrenta desabastecimento de alimentos. Carretas e caminhões não conseguem chegar no município. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando essa situação e conta pra gente mais detalhes. Boa noite, Nathalie. O que está sendo feito para solucionar essa questão de isolamento, principalmente
lá do município de Apuí, Nathalie. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, a gente conversou com o prefeito lá do município de Apuí. Eu tô falando do prefeito Marcos, Maciel, pra gente entender um pouco mais da situação daqueles moradores. São mais de 21 mil pessoas que moram no município de Apuí e desse total, mais de 15 mil estão sofrendo com essa situação de isolamento. Porque existem outros distritos, outras áreas, mas a região de Apuí já é localizada ali na região sul do nosso estado, já faz fronteira com o estado de Rondônia, com Porto Velho, com a região ali de Rondônia. Então, muita gente acaba ficando isolada porque a Transamazônica, a BR-230 tem hoje pelo menos 20 quilômetros todo debaixo d'água, E aí, o que acontece? Grande parte dos insumos que deveriam chegar, eu tô falando aí de insumos básicos, Eu tô falando de alimentos, de bebidas, eu tô falando de combustível, não está chegando lá no município há pelo menos 2 semanas. E o governo do estado, a gente inclusive entrou em contato aí com a Defesa Civil Estadual para saber quais as ações efetivas estão sendo feitas para que essas pessoas não sofram ainda mais com toda essa situação, mas a gente não teve nenhuma resposta. Mas o que a gente sabe é o seguinte, que o governo federal, vem intervendo ali naquela situação, inclusive o Departamento Nacional de Transportes, eu tô falando aí do DENIT, junto ao senador Eduardo Braga, fizeram ali um contrato emergencial com balsas para o transporte gratuito. Essas balsas, elas devem chegar lá no município levando alimentos, medicamentos, combustíveis, produtos essenciais nesse momento, certo. Porque a gente está falando aí de mais de quase 20 mil pessoas que estão vivendo numa questão de isolamento, impossibilitada ali pela passagem por conta da subida das águas do Rio Madeira, que realmente inundou pelo menos 20 quilômetros da BR-230. A gente vai ouvir aí agora a fala do prefeito do município de Apuí, falando um pouco mais aí desse comunicado, desse contrato tão importante que deve beneficiar aí essas pessoas. Enfim, uma notícia boa no meio de tanto caos. Eu soube que agora há pouco o DENIT interviu na questão do decreto de emergência que já tinha sido decretado pelo DENIT federal e com a intervenção do senador Eduardo Braga e com apoio grande do ministro Renan. Então o DENIT está contratando balsas que vão transportar os caminhões de Humaitá até o Porto da Prainha. A boa notícia é sem custo nenhum para o comércio local, nem para os caminhoneiros. Então, esses equipamentos vão sair de Humaitá, vão vir para Apuí, trazendo alimento, trazendo água mineral, trazendo medicamento, as encomendas, enfim. Era tudo o que poderia acontecer de bom no meio de tanta incerteza. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, acabamos de ouvir a fala do prefeito Marcos Maciel, ele que é lá do município de Apuí. Ontem, inclusive no programa dessa quinta-feira, a gente adiantou, que o DENIT já tinha, sim, decretado situação de emergência lá por conta da região da Transamazônica. Olha, Karime, o prefeito comunicou toda essa situação no dia 28 de março e só ontem, dia 10 de abril, que ele conseguiu. O governo do Amazonas conseguiu reconhecer essa situação lá, essa situação de emergência. O prefeito já tinha decretado, mas a gente sabe, Tem todo um trâmite. Tem todo um trâmite somente nessa quinta-feira, que o governo do Amazonas aí reconheceu toda essa situação. Só para eu finalizar aqui, Karime, além do município de Apuí, como vocês já adiantaram, o município de Boca do Acre, Guajará, Humaitá, Manicoré, todos eles também estão sofrendo com essa situação, estão em situação de emergência e o número de pessoas diretamente afetadas já chega a 190 mil. 190 mil pessoas já afetadas com as inundações, exatamente. Com a cheia dos rios. Agora a gente segue aguardando a resposta do governo do estado do Amazonas para o que está sendo feito, porque de ação mesmo a gente está tendo do governo federal e dos nossos senadores, do senador Eduardo Braga. Eles me informaram, Karime, que a única coisa nesse momento, que tem
tem sido priorizada foi que o governo disponibilizou uma aeronave, né, para que no caso das emergências de saúde, né, como eles realmente estão ali completamente isolados e eles não estão conseguindo receber medicamentos, né, então qualquer emergência de saúde, o governo disponibilizou uma aeronave para trazer os pacientes de forma mais grave para a nossa capital Manaus e também lá em Porto Velho, Rondônia, eles também acabam fazendo esse acolhimento por conta da proximidade, né? O município é muito mais próximo de Rondônia do que da nossa, né? do que da nossa capital. Então, dependendo da gravidade, o governo deve ajudar aí nesse transporte. Mas no mais, o município de Apuí segue pedindo ajuda do governo do Amazonas. Difícil, né? Terrível. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes, e a gente segue acompanhando, Sem dúvida. Valeu, Nathalie Moraes. Boa noite. Olha, Karime, tem outra situação que eu gostaria de ver resolvida também. Eu gostaria de saber pelo menos a quantas anda. Eu acho que nem você, nem nenhum dos nossos queridos ouvintes saberiam me responder, que é a questão do dono da Amazonas Energia, Karime Leão. Será se é o Grupo Oliveira ou já está nas mãos dos irmãos Batistas? Ninguém sabe, é isso? A dúvida que segue, quem é o CEO da Amazonas Energia? Tá, ninguém sabe, ninguém viu. Isso porque a venda da Amazonas Energia ainda não foi finalizada. Então. Agora, né, o último fato é que a Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou o requerimento direcionado ao diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre o possível acordo de transferência da empresa para o grupo dos irmãos Batista porque terminou aí um prazo da medida provisória, Carlão. São muito embrólios. É uma novela, um seriado, sei lá, que está se arrastando aí desde o ano passado. É uma situação realmente complicada, vai e vem. E agora nós temos o nosso querido repórter Kennedson Paz, que vai contar pra gente aí mais um capítulo, vai dar sequência nessa novela, nesse seriado, não é isso, Kennedson? Boa noite. Exatamente isso, Carlão. Muito boa noite pra você, boa noite, Karime, a todos que acompanham a gente aqui no 18 Horas da Mix. De fato, Carlão, esse é só mais um episódio aí nessa história da transferência da titularidade ali, como posso dizer, do controle da Amazonas Energia para a Amba Energia, empresa que você bem mesmo mencionou, Carlão, é do grupo ali JF, dos irmãos Batistas, que também são os mesmos donos da JBS. É claro que esses dois nomes com certeza já começa a reprisar na memória de muitos brasileiros casos de escândalos que a gente já ouviu falar, né? Sim, um grupo muito alinhado, muito amigo do presidente Lula, inclusive. Exatamente. Então, sobre essa questão, sobre o controle da Amazonas Energia, houve uma comissão de infraestrutura. Nessa comissão de infraestrutura, onde existem vários números, vários tópicos, assim, facilitando a linguagem. Dentre esses tópicos estava a situação da transferência da Amazonas Energia, desse controle feito pelo Senado. E aí o Senado, ele aprovou esse requerimento para poder chamar o diretor-geral da ANEEL, o Sandoval Feitosa, para ele explicar como é que foi firmado esse acordo de transferência do controle da Amazonas Energia para a AMBA. O problema é que esse acordo ele foi assinado no último minuto de validade ali da medida provisória que autorizava essa negociação. O diretor da ANEEL, por exemplo, ele assinou esse contrato às 11h59 da noite do dia 10 de outubro. Esse era o prazo máximo. Outros envolvidos ali que precisavam também assinar essa medida provisória, eles assinaram depois da meia-noite, ou seja, o prazo ele já estava fora do período legal. E segundo a Procuradoria da ANEEL, todas as assinaturas elas deveriam ter sido feitas antes da virada da data, ou seja, antes do dia 10 de outubro do ano passado. Ou seja, esse acordo ele é ilegal, segundo a Procuradoria da ANEEL, e também ele pode ser anulado. Mesmo assim, a agência ela deu seguimento à transferência e agora está todo mundo se questionando se essa decisão, de fato, ela é ou não ilegal. Na visão de todos, ela é ilegal. A gente vai ouvir agora um trecho da comissão de infraestrutura, onde o senador Marcos Rogério, ele fala sobre os requerimentos. O que o Senado agora quer saber da ANEEL sobre essa negociação? A gente vai ouvir agora esse trecho. Vamos ouvir agora o senador Marcos Rogério. Ele vai na direção justamente de solicitar informações sobre em que pé está as tratativas em relação a essa concretização desses atos que foram praticados, repito,
dentro de um ambiente onde se discute a validade ou não da medida provisória em razão do seu exaurimento, em razão da sua caducidade. 18 horas. Então é isso, mais uma vez esse trecho aí ele confirma essa situação de que apenas ali o presidente ele assinou o documento, os outros assinaram depois do prazo legal, e isso basicamente ele mostra que não existe um compromisso ali da empresa de realmente querer fazer essa transferência. Ainda segundo o senador Marcos Rogério, Karime, os requerimentos eles têm os principais motivos, entre eles ali apurar os impactos dessa transação que pode afetar os consumidores de energia. Ou seja, então, a nossa conta de luz. Exatamente, a nossa conta de luz ela pode ficar mais cara, pelo menos é o que fala o senador Marcos Rogério. Vamos ouvi-lo novamente. Informações da Agência Nacional de Energia Elétrica, se propôs qualquer tipo de acordo no âmbito judicial acerca de transferência de controle societário da empresa Amazonas Energia S.A. e, em caso positivo, explicitar, quando esse acordo foi proposto, suas razões, seus fundamentos jurídicos e de mérito e seus termos, explicitar os motivos pelos quais a ANEEL não discutiu a possibilidade desse acordo em audiência pública, o envio de avaliação jurídica sobre a possibilidade desse acordo após o fim da vigência da medida provisória 1232 de 12 de junho de 2024, informar se a ANEEL estimou os impactos desse acordo aos consumidores brasileiros de energia elétrica, bem como os riscos associados e, em caso positivo, enviar os documentos que contenham essas estimativas e enviar a avaliação jurídica que justifique o sigilo dos documentos com essas estimativas. O que se comenta é de um impacto de acima de 14 bilhões com relação a essa transação. Mas essa informação a comissão não tem. 18 horas. Se a Comissão de Infraestrutura, Karime, não tem essa informação, imagine a gente, hein? Enquanto isso, Carlão, a Amazonas Energia ela ganhou ainda mais 60 dias contados a partir do dia 1º de março, ou seja, no final agora de abril, esse prazo termina para poder tentar ali concluir essa transferência, mas tudo segue ainda sem definição. Sem definição, perdão. Sem dono. Sem dono, ou seja, ninguém tem dono da Amazonas Energia. E aí, enquanto tem essa briga lá em Brasília, Carlão, o que nós temos aqui? Apagão, né? Apagões constantes e conta alta. Exatamente. Quedas pontuais de energia praticamente... Quase todos os dias algum bairro fica sem luz. Exatamente. Menos de um mês, a gente noticiou aqui no 18 horas, no começo do mês de abril, por exemplo, lá no dia 2, a gente teve ali a última queda de energia, que foi em várias regiões aqui de Manaus e também até mesmo no interior do estado do Amazonas. Foi o terceiro apagão. Foi o terceiro apagão. 20 dias. Em menos de 30 dias. Exato. E tem aqueles que queimam aparelhos eletrônicos, que é aquele que vai e volta, assim, né? Daquele... Sim. Agora imagina a pessoa que com uma questão de saúde em casa. Como é que fica, gente? A pessoa que precisa de equipamentos ligados, a pessoa que precisa fazer uma nebulização lá num tempo certo, enfim. Medicamentos que precisam estar bem gelados, numa temperatura baixa. Como é que essas pessoas ficam, gente? Ficam desesperadas, né, Karime? Agora, em relação ao que o Carlão falou sobre ali a queda de energia os picos de energia resultar em problemas técnicos nos equipamentos. Inclusive, a Amazonas Energia ela foi multada em R$2 milhões de indenização para poder pagar ali a conta de um apagão que aconteceu ali em 2012, onde foram mais de 24 horas sem energia elétrica. Então, o que a gente tem para resumir sobre a Amazonas Energia atual é que está cheia de dívidas e, assim como esse caso ele se estende ao longo do prazo, os nossos problemas aqui no Amazonas também se estendem bastante devido à questão da energia elétrica. Inclusive, a gente falou aqui no 18 horas sobre até mesmo atendimentos médicos no interior do estado do Amazonas que foram paralisados devido à falta de energia elétrica. Para a gente finalizar, Carlão, teve também um assunto da Comissão de Infraestrutura ali sobre a nossa BR-319. Inclusive, o próprio senador falou sobre o abandono, disse que ele falou que a proposta
proposta era incluir essa conversa da BR de forma mais ativa na Comissão de Infraestrutura, para que a situação fosse resolvida no tempo o mais breve possível. É claro que vai depender de muita boa vontade política para tudo sair do papel, mas pelo menos estão falando mais, né? Tá em pauta, né, Kennedy? Tá na pauta. Tá na pauta. Obrigada pelas informações, Kennedy São Paz. Agora 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E continue aí, em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Seguinte, Procon Amazonas alerta consumidores para as variações de preços dos chocolates nessa Páscoa. Atenção, detalhes para você já. 18 horas. A gente tá sabendo, né, que a Mega Sena acumulou mais uma vez. Olha só, o próximo concurso acontece nesse sábado, dia 12. O prêmio principal está em... Dá pra você 37 milhões, Karime? 37 milhões de reais. Dá pra fazer uma festa, hein, Carlão? Acho bom. Bom, e depois que 4 apostadores de Manaus foram premiados com a quina, cada um levou mais de 28 mil reais, o manauara tem sonhado mais em ser o novo milionário da Mega Sena. Vanessa Lima traz mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Carlão, Karime, ouvintes. E quem nunca imaginou ganhar um prêmio milionário da Mega Sena? Pois nessa quinta-feira, o concurso 2851 foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e não teve nenhum ganhador, deixando o prêmio acumulado para os futuros apostadores. Os números sorteados foram 05, 06, 17, 37, 43 e 54. E o prêmio da faixa principal agora está estimado em 37 milhões para o próximo concurso, que será realizado este sábado. No dia 5 de abril, 4 apostadores de Manaus acertaram a quina da Mega Sena, ou seja, os 5 números da Mega, ganhando cerca de R$28.700 cada um valor que já muda a vida de muita gente. Consultamos nossos ouvintes e eles contaram pra gente o que fariam com o prêmio de 37 milhões. A designer Daniele Silvério quer comemorar com a família e viajar bastante. Nossa, se eu ganhasse 37 milhões na Mega Sena, a primeira coisa que eu ia fazer no momento era ficar quieta, aí depois fazer uma festa, ninguém ia entender nada, mas ia ser uma festa para todos os meus amigos, toda a minha família. Aí logo em seguida eu ia sair viajando nesse mundão, ia conhecer várias coisas, ia viver viajando, e aí depois eu pensaria em alguma coisa mais lucrativa assim, mas a princípio é viajar e comemorar. 18 horas. E há também quem queira investir no próprio negócio. O corretor de imóveis Marcos Araújo conta como esse valor o ajudaria. Ganhar 37 milhões hoje na Mega Sena, a primeira coisa que eu faria de verdade era já investir no meu segmento, né? Que eu sou corretor de imóvel, ia investir em imóveis e ia fazer com que o meu dinheiro trabalhasse para mim, né? Porque eu já tô com 54 anos, tenho um bebê pequeno e já tá na hora de puxar o freio de mão, e com um dinheiro desse, uma premiação dessa, eu ia fazer esse dinheiro se multiplicar, com toda certeza. 18 horas. Mas não é só isso. A quina registrou 60 apostas ganhadoras e cada uma vai pagar mais de 45 mil reais. Ou seja, se você quer tentar a sorte, pode fazer suas apostas até às 7 horas da noite deste sábado, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. Vale lembrar que só ganha quem joga e o jogo simples custa apenas R$5. Volto agora com vocês no estúdio. Beleza, Vanessa Lima, 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, União Brasil, Maranhão, será o novo ministro das Comunicações, no lugar de Juscelino Filho, que deixou o cargo, Karime. Então, Carlão, o anúncio foi feito pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleice Hoffmann, depois da reunião entre o presidente Lula e o deputado Pedro Lucas, no fim da tarde dessa quinta-feira, lá no Palácio da Alvorada.
bancada. Pedro Lucas é o atual líder da bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados e foi a indicação do partido para a pasta. Essa nomeação e posse do novo ministro das Comunicações deve acontecer depois dos feriados da Páscoa e também Tiradentes. 18 horas. 6h24, que tal darmos um giro pelas principais vias de Manaus? Vamos lá, Carlão, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Trânsito. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, boa noite você, ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. A gente fez esse trajeto começando da Álvaro Maia, ali no sentido centro-bairro. Por ali já estava congestionado, passando pelo viaduto até ter acesso à Avenida Brasil, também nesse sentido centro-bairro, por todo o percurso, desde o começo da Avenida Brasil até próximo a esse semáforo da Prefeitura de Manaus, trânsito completamente congestionado para esta sexta-feira, Karime, Carlão. Passando um pouco mais aqui da Prefeitura de Manaus, já começa a desafogar o trânsito, só que mais na frente, ali no cruzamento já com a Avenida Coronel Teixeira, próximo à Igreja Restauração, esse cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Coronel Teixeira, próximo à Igreja da Restauração, tem trânsito também congestionado por ali, Karime, Carlão, nesta sexta-feira aí. A gente também tem informações aqui da Avenida Laguna, no sentido centro-bairro, trânsito com muitos veículos pela via, mas segue aí, até que segue com uma boa fluidez ali pelo local, Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Alô, André, agora 6h26, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura. E é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a sexta-feira, seguindo o ritmo da semana, foi bem nublada aqui na cidade. E a previsão para a noite é de pancadas de chuva leve, que não devem durar a noite toda, mas se você for sair, é sempre bom estar atento. E a previsão do tempo mais aguardada, né, que é a do fim de semana, 12 e 13 de abril, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, será de um sábado com probabilidade baixa de chuva durante a manhã. Mas, ao longo do dia, as nuvens se tornam mais densas e a chuva pode aumentar, se estendendo até a noite. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 76 a 95%. E o domingo está previsto para ser também um dia nublado, mas diferente do sábado, ele já vai começar chuvoso. Mais à tarde, o sol deve aparecer e a temperatura vai aumentar. Então, se você quiser aproveitar o domingo durante a parte da tarde, vai ter sol sim. No entanto, à noite a chuva vai voltar para encerrar mais um fim de semana nublado e chuvoso aqui em Manaus. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Bom, boa noite para vocês, aproveitem o fim de semana e eu volto segunda-feira pra gente continuar acompanhando o clima aqui na cidade. Boa. Tá ótimo, obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Olha só, Karime, ouvintes, a Prefeitura de Manaus inaugurou hoje a primeira estação meteorológica do Brasil, da cidade. Da cidade de Manaus, Carla. Bom, o objetivo é monitorar o clima em tempo real, além de alertar a população sobre riscos de chuvas fortes e outros eventos extremos, como explica o repórter Kennethson Paz. A Prefeitura de Manaus inaugurou hoje a primeira estação meteorológica da cidade. Instalada na sede da CEMUSP, ela vai monitorar o clima em tempo real e alertar a população sobre os riscos de chuvas e outros eventos extremos. Além da tecnologia, foram entregues 10 novos caminhões de coletas de lixo que vão reforçar a limpeza urbana e ampliar as rotas de coleta em todas as zonas da cidade. Foi o que destacou o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Caminhões coletores, eles vão se juntar à nossa frota para que a gente possa chegar em mais lugares na cidade de Manaus, dando assim um aspecto de limpeza para nossa cidade, melhoria na limpeza e no recolhimento do lixo na cidade de Manaus. Aqui a estação meteorológica é um divisor de águas, é a primeira estação meteorológica municipal da nossa cidade. Manaus tem uma estação meteorológica do IMET. Nós, com essa daqui, a nossa meta é a cada semana instalar uma estação como essa
até chegar ao número de 9 estações. Nós fizemos um convênio com o MDR, esse convênio ficou pronto, esses recursos chegaram em 2022, as estações chegaram. Para você ter uma ideia da dificuldade de encontrar profissionais, nós fizemos 2 licitações, 2023 e 2024, e elas deram deserta por falta de pessoas capacitadas e técnicas. Então, nós conseguimos uma contratação emergencial de profissionais a nível de Brasil que estão aqui em Manaus e vão fazer nas próximas 8 semanas as instalações de mais 8 antenas como essa, 8 estações meteorológicas como essa, estações essas que vão ler 9 variáveis climáticas em cada 5 minutos, trazendo com precisão informações importantes com relação às mudanças climáticas. A tecnologia vai ajudar a monitorar o clima em tempo real, garantindo alertas precisos para a população e subsidiando ações de emergência, limpeza e planejamento urbano. Foi o que confirmou o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Com essa rede de proteção climática e ambiental que nós estamos montando, nós vamos ter a oportunidade de mandar para o celular das pessoas a partir do mês de junho ou julho, quando essa tecnologia estiver em Manaus, instalada pela Anatel. Então, essas estações elas vão servir muito para isso. Quem estiver na cidade de Manaus automaticamente vai receber essas informações e, sem dúvida alguma, informações precisas que vão salvar vidas na nossa cidade. Com essas entregas, a gestão municipal mostra que tecnologia e serviços básicos podem caminhar juntos para melhorar a qualidade de vida dos manauaras. Kennedson Paz para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E no próximo domingo, dia 13 de abril, acontece o mutirão de limpeza do Igarapé do Gigante, uma ação de cidadania e sustentabilidade. A iniciativa é liderada por Matheus Garcia, diretor de inovação e sustentabilidade da empresa GBR Componentes Eletrônicos, e por Belmont Viga, diretor de projetos da empresa Amazônia P. Os dois estão aqui nos estúdios do 18 Horas e é com eles que vamos conversar hoje. Muito boa noite, senhores. Sejam bem-vindos aos estúdios da Mix. Tudo bem, Belmont Viga? Boa noite, tudo bem? Boa, tudo bem. Bem-vindo ao programa 18 Horas. Obrigado, querida. E também Belmont Viga, não, agora Matheus Garcia. São os dois, prazer. Muito obrigado, Karime, por estar abrindo esse espaço pra gente. Obrigado, Carlão, também. Valeu. É um prazer estar aqui com vocês hoje na Mix, nessa sexta-feira. E é um assunto muito importante. De extrema importância. Conta pra gente como é que surgiu e o foco principal. Vamos lá, Matheus. Então, Karime, começou quando a gente começou a levar umas crianças para conhecer o Igarapé Água Branca, um projeto da Mata Viva do Jofarrá. Lá essas crianças elas poderiam ter uma aula de educação ambiental nesse igarapé, e são crianças que moram ao entorno de igarapés poluídos. Exato, assim elas poderiam ter uma referência positiva daquilo que elas deveriam perpetuar dentro de casa. Nessa ação, eu conheci o Gilberto. O Gilberto é uma das lideranças do Igarapé do Gigante, né? Que a gente vai fazer essa ação no domingo. E ele falou: Matheus, eu preciso te mostrar o estado do Gigante. Foi aí que eu fui lá, fiz aquele vídeo, postei no Instagram, postei no TikTok, acabou que deu uma viralizada. A gente atingiu ao todo quase 250 mil pessoas nessa semana. Sim. E o mais importante é que a gente conseguiu colocar de volta pro holofote esse diálogo dos igarapés poluídos aqui na cidade de Manaus. Que a gente sabe que é um problema que é multifatorial. Existe falta de investimento em infraestrutura subterrânea aqui na nossa cidade. Eu estou falando sobre o sistema de esgotamento. Existe também falta de educação ambiental nas escolas, que isso deveria ser grade curricular obrigatória, uma matéria na grade curricular. Tem também uma morosidade, né, dos moradores, da gestão pública. Tem também a questão da cultural também. Cultural também, das próprias empresas que não assumem responsabilidade nesse local. E eu falo aqui como empresário, como pertencente ao distrito industrial, que a gente assume responsabilidade do excesso de produto que a gente produz. E como a gente sabe que a gente não tem essa política aqui na nossa cidade de logística reversa desenvolvida, a gente sabe que os nossos produtos, uma hora ou outra, vão acabar parando, infelizmente, no Igarapé, né? Que hoje é utilizado como esgoto, como essa lixeira viciada. Infelizmente, eu não estou falando que isso é correto. A gente está aqui justamente para tentar mudar essa realidade. E, Belmont,
O foco principal, então, é sensibilizar a comunidade? Conta pra gente. Mais do que uma limpeza de igarapé, a gente enxerga isso como uma conscientização mesmo, né? Então a Amazônia Bela desenvolve ao longo de vários anos aí ações, diversos projetos que tragam essa cultura de sustentabilidade aqui para nossa região, que a gente enxerga muito como isso, desenvolver essa cultura de sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só de meio ambiente, né? Então ali vão ser mais de 100 pessoas que vão estar acordando numa manhã de domingo para se deparar com uma realidade de Manaus onde envolve moradia, onde envolve saúde e bem-estar, onde envolve recursos hídricos, envolve saúde de toda a sociedade, porque ali a gente está falando de um ponto da cidade onde pelo menos 30% a 50% da cidade passa para ir para um flutuante, para ir para uma praia. Isso a gente está falando de um porto turístico. Agora imagina quando a gente vai mais a fundo para comunidades ao longo do Rio Negro, para o interior, e que se deparam com essa questão de não ter essa cultura de sustentabilidade, de não ter esse cuidado, de não ter essa formação desde lá de baixo. Então a gente olha muito para o quê? Difundir essa cultura de sustentabilidade de diferentes formas. Uma delas é essa limpeza de igarapé, liderada aí pelo Matheus, pela GBR. E pelo Belmont também, que está aqui com a gente. Claro. Legal, muito bom. Olha só, essa ação ela está marcando o início de uma parceria com o projeto Galho Forte do deputado federal Amon Mandel, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Inclusive o deputado Amon Mandel, ele está com um projeto de lei muito interessante para tornar a educação ambiental uma matéria na grade curricular de todos os estados da região norte. A gente sabe que hoje isso é apenas realidade no estado do Pará, que a partir de 2024 tornou isso possível. E que se Deus quiser aqui no Amazonas, a gente vai ter também essa realidade aí. Tá certo. E falando só assim institucionalmente, olha como é interessante quando a gente olha para essa conexão entre diversos poderes. Poder privado, poder público, poder da sociedade civil, como se a gente começa a olhar para o mesmo lugar através de soluções, através de iniciativas, a gente consegue ir despertando novas ações, uma nova consciência para de fato a gente poder ser chamado de maior capital da Amazônia, né? E com orgulho deveria, né? Parte, é o que deveria. Agora, existem outras parcerias que também vão fazer parte dessa ação, Belmont? Boa. Vamos ter parceria com... Olha, a gente vai ter também uma empresa de caçamba de lixo que vai estar lá, de balsa flutuante. Teremos também destinação correta do lixo. Que vai para o Instituto Ecoleta, que é uma empresa de resíduos lá no distrito industrial. Então toda essa logística reversa, além da gente estar olhando para retirar esse lixo, a gente tem esse cuidado para estar direcionando para o local certo. Esse é um instituto onde ele reaproveita o plástico, ativa cooperativas. Então é uma rede inteira que vai sendo mobilizada para trabalhar essa cadeia toda, né? Além de alunos universitários ali da FUCAP, da UFAM, onde foram engajados, onde aceitaram instalar, já confirmaram. Então a gente vai percebendo que toda uma sociedade mesmo é ativada. Então imagina mais projetos, como o Matheus falou. Estamos aqui no meio de um distrito industrial. A partir do momento onde empresas assumem esse papel de responsabilidade social corporativa, se posicionam como empresas que querem dar contrapartidas para onde elas estão inseridas. Imagina o impacto positivo que isso não teria em todo o estado. Realmente é muito. Olha só, a expectativa é que inclusive esse mutirão, para ter esse impacto todo, ele aconteça mais vezes, né? Aconteça periodicamente, não é isso? Eu espero. Eu realmente espero. Eu espero que essa seja a primeira ação de muitas que virão aí pela frente. E não só no Igarapé do Gigante. Porque dando certo ali, a gente pretende estender para outras regiões também da cidade. A gente tem desenhado, né, para isso ir para comunidades ao longo do Rio Negro. Hoje, depois da comunidade do Jaraqui, existe um problema. Isso eu tô falando aí de mais de 10 comunidades para cima, que vai até ali o Rio Coeiras, que eles não recebem setor de reciclagem há mais de 4 anos. Então é muito sério. São comunidades de 100 famílias, 200 famílias, que quando chega nessa estiagem, o que acontece com esse lixo? Mais de 4 anos sem essa aparece coleta. Tudo, né? Vai tudo para dentro de casa, praticamente. Ou vai queimar, a culpa é das comunidades? Não são, porque imagina, 4 anos sem coleta de lixo. Então a gente tem desenhado esse projeto em parceria aqui para que ele possa acontecer, para que a gente possa levar essas balsas para essa região, mas a gente precisa também desse apoio, principalmente corporativo, para que a gente possa estar fazendo mais e melhor. Sem dúvida, a iniciativa privada tomando a frente para solucionar o problema social, um problema da população. E vocês estão chamando, inclusive, a população para participar. É claro, a ideia é focar na importância, despertar essa conscientização sobre a importância da sustentabilidade. Essa é a palavra?
Essa é a palavra. Seria sim essa palavra. Exato. Sustentabilidade. E aí a ideia é conscientizar e chamar a população para trabalhar, para participar do mutirão. Exato, é despertar essa consciência. Lembrando que a gente está num local de responsabilidade e a gente não está aqui também para apontar um culpado para esse problema que a gente está vivendo hoje aqui em Manaus. A gente lembrando que a gente reconhece que isso é multifatorial. Existe tanto o poder público aqui, existem os moradores, existem as empresas. E a gente tem que lembrar que nós somos pertencentes desse meio. E cabe a gente também partir para ação. E é justamente nesse local que a gente convoca as pessoas daqui de Manaus para participarem nesse domingo, às 7h30 da manhã, lá na Marina do Davi, do nosso mutirão de limpeza. Era isso, eu ia falar para vocês convocarem, mas já está convocado então a população. Me adiantei, né? Imagina. Tá certo, podem 7h30, né? Podem domingo. Agora, inclusive, 7h30 da manhã, no domingão, vamos lá. A galera vai estar correndo na Ponta Negra, sai ali da corrida, já vai pra Marina do Davi, bora participar lá do mutirão de limpeza. Marina do Davi, legal. Não adianta só reclamar ou ficar falando que as pessoas têm que fazer alguma coisa. Faça você também. Olha aí, né? Chama todo mundo pra responsabilidade. É isso mesmo. Valeu, e quando a gente fala assim de sustentabilidade, é pra gente entender mesmo esse olhar que tem muita coisa envolvida em conjunto, né? A gente, mais uma vez, repetindo o que eu falei ali no começo, não se trata do meio ambiente lá e a gente aqui fora, se trata de um ecossistema inteiro, que envolve saúde, que envolve moradia, que envolve recurso interdependência, hídrico, que envolve nós dentro desse sistema, né? Não existe esse lugar separado que a gente ainda insiste em olhar hoje em dia. Não existe, vamos jogar lá fora. No meu quintal tá tudo bem, no meu vou quintal. Jogar o lixo lá fora. Não existe lá fora, gente, é tudo meio ambiente, não é? Muito obrigada pela presença de vocês, conversando com a gente hoje aqui. Obrigado vocês, Gil, por abrir novamente esse espaço pra gente aqui. E por levar essa comunicação de qualidade, porque quando a gente comunica, as pessoas despertam. Muitíssimo obrigada, sucesso e vamos lá, né, Carlão? Parabéns. Muito obrigada, boa noite. 6h40, você no Melhor Mix do Brasil, conversamos com... Vamos lá, calma aí, Carlão, que eu não decorei o nome dos moços. Matheus Garcia, que é diretor de inovação e sustentabilidade da empresa GBR Componentes Eletrônicos, e com Belmont Viga, diretor de projetos da empresa Amazônia P. É isso aí. Boa. 18 horas. Valeu, queridão. E daqui a pouco, no 18 horas, polícia desarticula centro de distribuição de drogas que funcionava numa concessionária de carros aqui em Manaus. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Olha só, para surpresa de 0 pessoas, né? Levantamento aí da Valicard revela que o Amazonas teve maior reajuste no preço da gasolina. Você sabia dessa, Karime? Nossa, não me conta. Jura que o Amazonas tem uma das gasolinas mais caras do país? Que coisa, hein? Ninguém sabia. Precisou disso tudo, hein? A empresa analisou mais de 25 mil postos em todo o país entre os dias 1º e 28 do mês aqui de março. Vamos acompanhar os detalhes agora com André Meirelles. Boa noite, André. O levantamento da Valicard aponta o impacto do ICMS e variações que ultrapassam R$1 por litro no país. Karime, Carlão, boa noite para vocês. Boa noite a você, ouvinte. O Amazonas liderou o ranking dos estados com a maior alta no preço de combustível em março. Esse aumento da gasolina foi de 1,39%, segundo o levantamento da Valicard, que foi feito com mais de 25 mil postos de combustíveis entre os dias 1º e 28 de março. Por outro lado, no total, o valor médio do litro subiu em 14 estados e no Distrito Federal. E embora a média nacional tenha permanecido praticamente estável em R$ 6,50, as variações regionais foram significativas. Além disso, Roraima e o Paraná também representam altas relevantes de 1,26% e 0,76% respectivamente. No Distrito Federal, o litro passou de R$ 6,65 para R$ 6,79. Já em Minas Gerais, houve uma leve queda de 0,25%. Para o economista Juarez Balduino, da Zona Franca de Manaus, ele explica aí esse aumento que acontece aqui no estado. No caso do Amazonas, o preço de Manaus, da capital, tem essa conotação de ser muito próximo um do outro, são todos quase que semelhantes, e o que muda para o interior é o custo do frete de acordo com a distância do local. Essas são as diferenças de preço de litro entre Tabatinga, Parintins,
e o Maitá, por exemplo, e Manaus. Essas são as variações que afetam para o consumidor final o preço de bomba. Assim como também em outras regiões do Brasil, não é o preço uniforme em todo o estado. De acordo com o seu distanciamento da refinaria, esses preços também podem variar. 18 horas. E a oscilação dos valores ocorre principalmente depois do reajuste do ICMS, que está em vigor aí desde o 1º de fevereiro deste ano. E como alternativa, o governo federal sugeriu elevar a mistura de etanol anidro na gasolina de 27% para 30%. A medida pode, então, baratear o litro em até 0,13 centavos, sem afetar também o desempenho dos carros, né? Agora a gente tem também o aumento do etanol, ficou também mais caro nesse período. O litro foi de R$ 4,51 para R$ 4,52, representando uma alta de 0,34%. Já o diesel S10 teve um recuo discreto, né, de R$ 6,62 para R$ 6,62, Karime e Carlão. Beleza. Agora 6 horas e 44 minutos. 18 horas. Você no melhor mix do Brasil, ela só é a tradicional busca pelos ovos de Páscoa. Exige agora uma atenção redobrada dos consumidores manauaras agora em 2025. Um levantamento realizado pelo Procon Manaus revelou variações significativas nos preços aí dos produtos mais procurados nesse período, Karime. Carlão, e além de aumentos expressivos em relação ao ano passado, as caixas de bombom também tiveram um aumento de mais de 11%. E quem acompanhou aí todo esse assunto, toda essa história, é a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite. Como é que estão os preços? Está difícil realmente de deixar a Páscoa mais doce, Nathalie? Boa noite, Karime, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A gente sabe que faltam 10 dias para a Páscoa. E aí é sempre aquele corre-corre pela tradicional busca pelos ovos de Páscoa. Mas esse ano isso aí tá exigindo uma atenção redobrada dos consumidores aqui em Manaus. Um levantamento realizado pelo Procon Manaus revelou as variações significativas nos preços dos produtos mais procurados nesse período de Páscoa, além dos aumentos expressivos se a gente for comparar aí com o ano passado. A pesquisa de preços foi realizada em 9 estabelecimentos comerciais distribuídos por todas as zonas da nossa capital. O levantamento não observou somente os ovos de Páscoa, não. As barras de chocolate, as caixas. E a pesquisa é a principal aliada na hora da compra, já que oferece ao consumidor informações claras e atualizadas que facilitam escolhas mais adequadas. Mas quem vai explicar pra gente um pouco mais dessa pesquisa é a chefe de fiscalização do Procon em Manaus, Danielma Coelho. A gente identificou em especial que o produto Lacta é que tem o melhor preço ofertado no mercado. Então, o preço hoje do preço do ovo pequeno tá de R$ 29,99, o médio de R$ 39,90 e o G R$ 59,90. Isso é um preço que a gente avalia a média, onde tem o menor preço e o maior preço. A gente identificou, a gente também faz a pesquisa da caixa de bombons, que é uma forma também de fazer um tipo de oferta diferenciada na Páscoa para criança, entre a família, uma confraternização. Então a gente identificou também um preço, um aumento aí de 23% na caixa de chocolate, que ano passado custava R$ 9,99 e esse ano está custando o menor preço de R$ 11,79. 18 horas. O Procon também está reforçando aí um alerta importante para os consumidores, principalmente para aqueles que são pais e responsáveis de crianças. Os ovos de Páscoa que acompanham ali brinquedos, eles devem trazer na embalagem a frase "Atenção, contém um brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade". Se não tiver essa frase, é melhor não trazer para casa. A Danielma vai explicar pra gente agora esses detalhes. Que a gente intensificou foi na parte de certificação. Onde há brinquedos, é necessário que tenha certificação do órgão competente que garante que aquele brinquedo pode ser comercializado e utilizado pela criança. Então, nesse corpo a corpo, junto aos estabelecimentos, a gente já realiza essa orientação, o que é muito importante para o consumidor. Esse corpo a corpo, essa fiscalização, essa orientação junto aos estabelecimentos. 18 horas.
A pesquisa pode ser consultada diretamente na página do Procon Manaus na internet, que mantém ali os seus canais de atendimento para dúvidas e denúncias aos consumidores, sempre atualizados em todas as redes sociais. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Beleza, Nathalie Moraes, obrigado pela participação. 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E tem atualização a respeito do aumento da tarifa do transporte coletivo aqui em Manaus. É o seguinte, o Ministério Público do Amazonas disse que vai recorrer à Justiça para manter suspenso o reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano em Manaus. O anúncio foi feito hoje, sexta-feira, durante reunião com representantes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas. O encontro foi realizado na sede do Ministério Público e terminou sem acordo, depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que liberou o reajuste da tarifa. Mix. Olha só, escuta essa que é interessante, hein? A polícia encontrou um centro de distribuição de drogas que funcionava num lugar, olha só, em uma concessionária de veículos. E estava inclusive recheado. A polícia encontrou mais de 280 quilos de drogas que foram avaliados em 8 milhões de reais. Pouquinha coisa, hein, Carlão? A concessionária ficava na zona centro-sul de Manaus e tinha fachada bonita e tudo, tá? Durante a ação, a polícia apreendeu também 10 carros, uma motocicleta e um caminhão, avaliados em 2 milhões de reais, como explica o repórter André Meirelles. Muito boa noite, Karime e Carlão, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Ao todo, o prejuízo ao crime organizado é estimado em mais de 10 milhões de reais. Essa operação foi coordenada pelo delegado Rodrigo Torres, que é titular do DENARC, Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, e aconteceu em uma casa na Rua Maranhão, no conjunto Parque das Laranjeiras, etapa 1. O local funcionava como loja de compra e vendas de carros Auto Center Mendes, utilizada aí, segundo a polícia, como fachada para os crimes. O delegado Torres, inclusive, disse que há meses a equipe do DENARC investigava um grupo criminoso que enviava drogas de Manaus para outros estados escondida dentro de veículos. Para o Pará e para Fortaleza, especificamente. A partir daí, destacamos uma equipe para ficar acompanhando a atuação desse grupo criminoso. Realizamos a abordagem e lá foi encontrado numa loja de fachada, uma concessionária de revenda de automóveis de fachada. Encontramos lá 280 quilos de drogas, todo entorpecente de todos os veículos, aí totalizando 12 veículos, 10 carros, uma moto e um caminhão apreendidos. Todos eles iam ser utilizados aí para realizar esse transporte de drogas. Alguns, inclusive, já tinham sido utilizados para transportar drogas. Já estão, inclusive, deteriorados dentro e iriam novamente abastecer o comércio de drogas aí fora do estado do Amazonas. 18 horas. E ainda segundo o delegado, a concessionária era usada pelo grupo para esconder o caminhão e preparar os veículos que levariam as drogas. No pátio foram apreendidos vários veículos, alguns de luxo, supostamente usados para transportar essas drogas. As investigações apontam que Matheus Luiz Melo de Oliveira Cunha, de 26 anos, ele era o responsável por receber a droga escondida nos veículos, armazenar e fazer essa distribuição. Lá na sede do DENARC, o suspeito afirmou que não era dono da droga e somente guardava o material para um homem identificado como Rodrigo, que lhe pagava em torno de 5 mil reais por cada remessa. Ele foi autuado em flagrante e vai ser submetido à audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça. Olha aí, uma operação do programa Recuperafone resultou na prisão de 3 donos de assistência técnicas com idades entre 22 e 47 anos. Os suspeitos foram presos por suspeita de estar importando
portando nas lojas celulares com restrição de roubo ou furto. As prisões aconteceram na manhã desta sexta-feira, ali no bairro Redenção, na zona centro-oeste. O diretor do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares, que é o NIRC, o delegado Bruno Itotuzzi, informou que, ao todo, a operação tinha como alvo 11 estabelecimentos voltados para assistência técnica de celulares, todas elas localizadas na rua Campos Bravos, na Redenção. Aí, durante a ação, os policiais localizaram em 3 lojas esses celulares com restrições. Fizemos as visitas de rotina, orientando os lojistas e nos deparamos aí com 3 casos de flagrante delito, onde os proprietários da loja estavam com o celular roubado possível. Desses 3 flagrantes, aí ocorreu a condução de 4 pessoas que estão nesse momento sendo conduzidas para o NIRC para a elaboração do procedimento. 18 horas. Então, ao todo, aí foram apreendidos cerca de 250 aparelhos celulares que vão ser encaminhados para a perícia. Os 3 homens, que são os donos das assistências técnicas, foram presos em flagrantes e levados para a sede do NIRC, onde foram, conforme o delegado disse, autuados pelo crime de receptação. O trio vai ser encaminhado para a audiência de custódia. Olha essa aqui, a polícia está investigando o caso de violência doméstica contra a mulher que teve o dedo arrancado depois de ser mordido pelo próprio namorado aqui em Manaus. A vítima ela foi submetida a exames de corpo de delito e solicitou a aplicação de medida protetiva contra o autor. O caso segue sob investigação e, no momento, a polícia disse que não vão ser repassados outros detalhes para não comprometer o trabalho das investigações. Volto com vocês. Beleza. Valeu, André Meirelles. Agora são 6h54. 18 horas. Economia. Nós vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,46% aos R$ 5,87. O euro também fechou em alta de 0,78% aos R$ 6,65. E confere, o Bitcoin fechou em alta de 4,73% aos R$ 463.660. E o Bovespa fechou em alta de 1,05% e segue abaixo dos 130 mil pontos, aos 127.682 pontos. E levantamento do IBGE revela que o preço dos produtos subiram 0,56% no mês de março. Alimentos e bebidas foram os que mais contribuíram para essa alta. A repórter Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo com a gente sobre esse assunto. Então, Nathalie, está cada vez mais difícil comprar o básico, não é? Tá cada vez mais difícil, sim, Karime. Mais uma vez, boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, quando a gente pensa, né, que vai dar uma aliviada, não. A carne vermelha, não é de hoje que a proteína, a gente sabe, proteína, café, manteiga, leite, tá lá em cima e a gente compra o que pode, exato, né? Mas aí a gente tava optando por quê? Vamos comer aquele frango, né? Vamos comer uma carne alternativa, branca. Mas aí agora isso. nem isso tá dando mais, né? Porque os indicadores mostraram aí pra gente, inclusive uma alta de 13,13% no preço das galinhas, viu? Tipo, no preço ali do frango. Por quê, Karime? Além de todas essas altas, né? A gente sabe, a inflação nos últimos meses não tem sido fácil. Esse último mês deu uma recuada, mas nos alimentos a gente não sentiu isso, como você já adiantou. Tanto os alimentos quanto as bebidas, elas tiveram sim uma alta de 5,48% se a gente for comparar aí com o mês passado. E aí a gente sofre diretamente com todas as mudanças climáticas. Aí piora tudo, né? Exatamente, né? Aí no grupo da alimentação a gente tem ali, né, por exemplo, vilões deste mês de março. O tomate subiu 22%. Aí eu trago também os ovos. Menina, por exemplo, aqui onde eu moro, o ovo saltou de 19 para quase R$28. É um valor, né? Considerado. É um valor significativo, né? Aumentou lá perto de casa também,
Aí de 18 foi para 23,99. Ainda tá mais barato do que o seu. Eu fui em alguns supermercados, inclusive, né? Eu sou aquela dona de casa que faz aquela pesquisa, né? Que faz aquele comparativo de preços e tava bem mais elevado que nos meses anteriores. E aí eu fui procurar uma economista pra gente entender um pouco mais de tudo isso. Inclusive, aqui no Amazonas, ao contrário de outras regiões do Brasil, o nosso governo do estado acabou aumentando ainda mais o ICMS de alimentos, né? A gente faz parte ali de uma lista seleta dos 10 estados que tiveram aí essa alta. E é sobre isso que a gente fala agora com a economista Denise Cassama. Uma vergonha o governador não reduzir ICMS sobre alimentos, né? O Amazonas, ele tem registrado uma arrecadação recorde de ICMS, chegando agora em 2024, 13,2 bilhões de reais, o que significa um aumento de 10% em relação ao ano anterior. E 2025, ele também começou aquecido, né? De janeiro a março, o primeiro trimestre, a arrecadação de ICMS superou a do ano passado também em 10%. Dessa arrecadação, a imensa maioria vem da indústria. Então, a indústria arrecada, depois vem o setor de combustíveis, né? Então, só a indústria arrecadou 2,04 bilhões nesse primeiro trimestre, enquanto o setor de combustível 411 milhões. Então, a maioria é da indústria. Então, eu diria que não reduzir ICMS é uma questão de humanidade, né? Reduzir o ICMS nesse momento que a cesta básica está tão cara é uma questão de humanidade. 18 horas. Com certeza é uma questão de humanidade. A gente acabou de aí ouvir a fala da Denise Cassama, a economista. Por outro lado, Karime, alguns produtos apresentaram uma redução. Eu tô falando aí do óleo de soja, arroz e as carnes vermelhas, que eram as vilãs, tiveram aí uma redução de 1,60%. Muito obrigada pelas informações. Só um detalhe, né? Que o ICMS de produtos da cesta básica, o governo do Amazonas aumentou de 18% para 20%. E detalhe, esse ICMS em São Paulo é de 17%, tá? Enfim, vamos seguir em frente. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, boa Nathalie. noite. Boa noite. 18 horas. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, uma semana da Páscoa, uma pesquisa mostra a relação do brasileiro com os ovos de chocolate e aponta para a influência que os preços têm no consumo do tradicional ovo de Páscoa. A pesquisa A Paixão do Brasileiro pelo Chocolate, feita pela Nexus, mostra que a maior parte dos brasileiros, 52%, tem a intenção de comprar o produto este ano. Um dado curioso do estudo é que 4 em cada 10 brasileiros, ou seja, 43%, nunca compraram sequer um ovo de Páscoa na vida. O preço alto foi o principal motivo apontado para não comprar ovos ou outros tipos de chocolate para 36% dos entrevistados. O valor do produto foi o dado mais relevante entre os mais jovens, 43% da faixa etária de 18 a 24 anos. A pesquisa mostra ainda que 45% entre os que desistiram de comprar ovos de Páscoa este ano, só metade vai adquirir outros tipos de chocolate. E os outros 27% não planejam nenhuma aquisição do tipo. Portanto, o jeito é se adaptar e comemorar a Páscoa da forma que, mesmo sem ovos, as famílias se reúnam para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo com paz e amor. 18 horas. 7-1, Karime. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.